Olá, boa noite a todos e a todas. É com alegria imensa que recebemos o convite de estarmos aqui, mesmo que remotamente, no Núcleo Espírita Alta de Souza, para aprendermos um pouco mais acerca dos ensinamentos de Jesus. Antes de iniciarmos a nossa fala, gostaríamos de fazer a prece inicial. Amado Mestre Jesus, gratos estamos por estarmos aqui, unidos e reunidos em Teu nome. Que possamos, Mestre amado, compreender um pouco mais acerca dos Teus ensinamentos, da Tua doutrina de amor e de paz. Que possamos, Jesus, ao longo desta hora, aprender aquilo que Tu tens nos ensinado, mas que principalmente, Mestre, possamos pôr em prática no dia a dia aquilo que temos aprendido. Rogamos por aqueles irmãos que no momento não estão conosco, mas que já sentem as energias salutares a eles chegando. Aqueles irmãos que sofrem, sejam dores físicas ou dores psíquicas, que eles possam se sentir inundados de amor e de paz, emanados por Ti, Senhor. Que sejamos instrumentos Teus, de auxílio, de amparo e de consolo. E assim, certos da Tua presença e da presença dos bons espíritos, pedimos, Jesus, permissão para iniciarmos mais uma palestra, para falarmos de Ti, Senhor, e aprendermos contigo. Que assim seja. Bem, meus queridos, como eu já disse anteriormente, eu fico muito feliz por estarmos aqui juntos, mesmo que de forma remota, para aprender um pouco acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus. O convite e simultaneamente o desafio que nos foi trazido foi aceito com muito louvor, com muita alegria, por sabermos que cada convite que recebemos são desafios e são oportunidades de aprendizado. Desde já, deixo o abraço fraterno da Federação Espírita Pernambucana, da casa da qual faço parte e que na verdade todos nós fazemos, não é mesmo? Muito bem. E qual é o tema de hoje? Nós vamos falar sobre o coletor de impostos. Essa história, que é uma história real, verídica, ela está no livro Personagens da Boa Nova, que é uma obra pouco conhecida pela maioria de nós, inclusive espíritas. Em geral, conhecemos o livro Boa Nova, que é uma psicografia feita pelo queridíssimo Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Esse livro foi escrito em 1941. E Humberto de Campos traz belíssimas histórias sobre as passagens de Jesus. Ele acessa os arquivos espirituais e nos traz dados novos, inclusive, sobre essas vivências que Jesus teve. Mas não é desta obra que nós vamos falar. A história do coletor de impostos também está no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 19, dos versículos 1 ao versículo 10. E lá nós temos um pouco da história de Zaqueu, desse encontro de Jesus com Zaqueu, personagem este ao qual denominamos o coletor de impostos. E a obra que foi escolhida para essa coletânea de palestras ao longo deste mês, né, se eu não me engano, é uma obra pouco conhecida, como já falei, mas é belíssima, né? Eu tive a oportunidade de conhecer através deste convite e fiquei encantada pela obra. Os Personagens da Boa Nova é uma obra recente, escrita
em 2010 por uma autora que não é uma autora espiritual, é encarnada, a Maria Helena Marcon, que é da Federação Espírita do Paraná. E esse livro foi resultado de pesquisas realizadas durante 4 anos. Então é uma obra em que a gente tem relatadas 47 histórias de personagens distintos, e esses personagens são do livro Boa Nova. E é muito interessante perceber que ao final de cada história desta, a Maria Helena Marcon nos traz as referências que ela utilizou para a construção dessas histórias. E especificamente acerca do coletor de impostos, que o personagem conhecido é Zaqueu, personagem bastante conhecido no meio espírita, principalmente porque nós temos música falando sobre, temos as histórias que Jesus a história, né, na verdade, que Jesus vivenciou com ele, é bastante divulgada no meio espírita, porque é bastante didática, digamos assim. Mas, ainda que seja uma história conhecida, ao nos depararmos com o relato feito por Maria Helena Marcon, ainda assim é possível nos surpreendermos. E foi através dessa leitura feita com cunho de estudo que eu tive mais uma surpresa, mais uma alegria, né, de conhecer um pouco mais acerca do personagem Zaqueu, que nos ensina bastante pelas suas características extremamente humanas, que nos aproximam tanto de nós. E é válido sim, e recomendo fortemente, mesmo que você conheça a história de Zaqueu, que você vá até a obra Personagens da Boa Nova. Nós não temos essa obra em e-book, né, em meio eletrônico, mas é possível a gente encontrá-lo no meio físico, né, mas também a gente consegue acessar no próprio site da Federação Espírita do Paraná o livro integralmente, tá? Todos os capítulos do livro. Então, aqueles que preferem o meio digital, é uma boa indicação vocês acessarem o site da Federação Espírita do Paraná. E lá vocês conseguem conhecer todas essas histórias, né? As 47 histórias que são lá relatadas. Para o momento de hoje, fica para o nosso estudo o capítulo 18, especificamente, intitulado O Coletor de Impostos. Como eu falei para vocês, o personagem Zaqueu é explorado em outras obras, em outros momentos, digamos assim, né? A gente conhece através de outros momentos. E se a gente for lá no livro de Lucas, capítulo 19, nós vamos ter um relato curto, breve, mas bastante intenso, né, acerca deste personagem, que se mistura com os outros personagens que acompanham Jesus, não é mesmo? Mas que, ainda assim, a mensagem no final, né, que a gente percebe ao final do capítulo, desses itens, né, desses versículos, que é uma mensagem profunda de transformação, de que a gente não necessariamente a gente conhece o outro pelo olhar, né, sem ter vivência. Então a gente precisa ter muito cuidado com a tratativa com o outro. Quando a gente vai para o livro Boa Nova, que tem os relatos de Humberto de Campos, né, nosso irmão X, o personagem Zaqueu, a gente conhece um pouco mais sobre ele, sobre como foi a passagem, o encontro dele com Jesus e como foi essa passagem de Jesus por Jericó, em que ele conheceu esse personagem, Zaqueu, e como foi esse encontro. Então, Humberto de Campos nos traz, belíssima também, a descrição, a narrativa feita por ele, e vale a pena essa leitura. Mas chegamos na descrição feita, na narrativa feita por Maria Helena Marcon, que é encarnada, tá, gente? E é possível a gente perceber, eu tentei identificar quais seriam as diferenças entre essas narrativas que a gente vê no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas,
lá no livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, pelas mãos de Chico, e por Helena Marcon. E Maria Helena Marcon, ela nos traz ainda mais informações sobre a vida de Zaqueu, sobre essa história, esse relato, né? Esse encontro de Jesus com Zaqueu, quando passa por Jericó, sai da Galileia em direção a Jerusalém, passando por Jericó, que não foi uma passagem por coincidência, uma vez que coincidências não existem. Jesus quis passar por Jericó, foi uma passagem proposital. Sabia ele que muitas lições por ali poderiam ser tiradas, poderiam ser vivenciadas, e a história vivenciada por Zaqueu é uma delas. Então, Maria Helena Marcon, quando eu li esse relato feito, essa narrativa feita por ela, eu identifiquei, foi possível identificar, e é possível que nós consigamos observar isso através da leitura, o quê? Uma percepção psicológica de Zaqueu. A gente consegue ter descrições acerca do comportamento de Zaqueu, o perfil psicológico dele. Então, é uma oportunidade ímpar de entender quem é Zaqueu. Quem foi aquele homem que foi tão julgado e que ao final dessa história, desse encontro lindo, ele foi, podemos dizer assim, laureado por Jesus, não é mesmo? Aqueles que não conhecem essa história vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho desse personagem, dessa história, desse encontro entre Jesus e Zaqueu. Então, eu tentarei trazer um pouco e eu espero que seja possível compreender a contento essa história. E aqueles que já conhecem, eu peço gentilmente que fiquem atentos às descrições trazidas por Maria Helena Marcon, que trazem o perfil psicológico de Zaqueu, né? Que trazem o sofrimento que Zaqueu vivenciou ao longo deste período, dessa existência que ele teve como publicano, como cobrador de impostos, como judeu. Tá? Então, em relação a essa característica de que é possível, através da narrativa que ela traz, identificar elementos novos, antes pelo menos por mim desconhecidos, se nós formos no Evangelho de Lucas e se formos no livro Boa Nova. As outras obras eu não li, tá? Inclusive são obras que ela relata no final, nas referências deste capítulo. Então, o que é interessante saber, caso nós não lembremos ou não saibamos, Jericó era o mais importante centro comercial de Israel. Então, se nós pudéssemos fazer um paralelo, seria a nossa grande São Paulo, né, aqui no Brasil, que ainda embora sejamos um país com cidades riquíssimas, não é mesmo? Com muitas cidades importantes, mas São Paulo ainda é o nosso centro comercial. Aquela época, ela tinha na época de Jesus, né? Ela tinha uma alfândega muito movimentada. Como um grande empório, funcionava como um grande empório no país. Tudo que se queria encontrar tinha-se lá, em Jericó. Possuía inúmeras casas de câmbio, casas de vendas por atacado aos varejistas daquela região e depósitos de mercadorias. Então, era uma cidade que o comércio borbulhava, era super movimentado, o que requereria, então, administração. E é aí que entra o personagem Zaqueu. Zaqueu era um dos administradores à época, um dos administradores dos impostos. Ele era um publicano, ou seja, um coletor de impostos, só que ele não era apenas um publicano, ele era o chefe dos publicanos, ou seja, ele coordenava todo o trabalho realizado pelos coletores de impostos. Ele era judeu e vivia na cidade de Jericó. Porém, embora vivesse em meio àquela cidade tão rica, tão cheia de oportunidades,
Zaqueu vivia em sua residência sem um convívio social com a população de Jericó. Ele e sua família viviam isolados em sua casa, em seu recinto, que era uma mansão, devido aos grandes recursos que ele oferia através do seu trabalho como coletor de impostos. E ele, além de fazer esse trabalho para o governo romano, ele fazia também a administração dos seus recursos, uma vez que era rico, era uma pessoa abastada. Mas os coletores de impostos, os publicanos, naquela época, eram muito mal vistos pelo povo de Jerusalém, pelo povo de Israel, porque eram como se fossem traidores a serviço do governo romano. Zaqueu era bastante julgado, apesar de rico, apesar de ter um status na sociedade, apesar de exercer uma função importante na administração da cidade, ele não tinha uma admiração as pessoas não o admiravam, não tinham zelo pela pessoa dele. Então, Zaqueu vivenciava sempre muitos conflitos internos pela não aceitação, embora tentasse trabalhar em prol daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Ele sempre buscava servir, dando empregos, possibilitando oportunidades de emprego de trabalho, de empregos, àqueles que o procuravam. Diz a história, diz esse relato. Então, Zaqueu tinha essa condição de publicano, tinha uma condição de vida muito abastada, mas vivia desprezado. E o próprio texto fala isso, desprezado pelos fariseus, invejado pelos saduceus e provocava a cólera dos zelotes. Esses três grupos, os fariseus, os saduceus e os zelotes, inclusive os essênios também, são grupos que havia uma divisão, digamos assim, através da maneira de interpretar e de vivenciar a religião de Israel. E de acordo com as afinidades que eles tinham, né, as atitudes e a forma de interpretar, eles se dividiam em grupos. Então eram grupos diferentes, baseados nas crenças, embora fossem todos judeus. E o grupo mais bem apreciado pelo povo de Israel eram os fariseus. E Zaqueu se sentia muito desprezado pelos fariseus, porque em situação alguma ele era incluído naquela sociedade por aquelas pessoas que para ele eram pessoas importantes. Ele era extremamente rico, mas tinha uma consciência de inferioridade, justamente por não ter essa aceitação. A sua consciência, apesar de tudo isso, apesar de não ser aceito e ser visto como um traidor por servir ao governo romano, ele se sentia, de forma interna, ele não se sentia um traidor, ele tinha uma consciência tranquila de que fazia sempre o melhor, de que achava que estava sendo justo no seu serviço, no seu trabalho. Então, apesar deste julgamento e de se sentir inferior por não ser aceito, ele tinha esse sentimento de que não estava sendo injusto. Ele fazia sempre o melhor. Zaqueu tinha uma simpatia imensa por Jesus. E essa simpatia se dava pelo fato, provavelmente, porque o mestre tinha um discurso de irmandade, de que todos são irmãos e que todos devem ser tratados igualmente, que não deve haver diferenciação de crenças, que não deve se segregar pessoas. Jesus comia com os publicanos, repartia o pão, discursava e se reportava a todos. Ele não fazia distinção de pessoas
por causa da crença, por causa das riquezas ou da pobreza ou da sua condição social. E Zaqueu se identificava bastante com isso, porque ele queria sentir aquela energia do mestre e por isso, em um certo momento, naquele dia em que Jesus passava, saindo da Galileia em direção a Jerusalém, passando por Jericó, Zaqueu ouviu os murmúrios de que o mestre estava vindo, estava por ali a passar. E Zaqueu decidiu ir ao encontro do mestre, ele queria ver Jesus, ele queria ouvir Jesus, sentir aquela energia que tantos falavam que era uma energia maravilhosa, que era uma energia de amor, algo indescritível. Zaqueu decidiu ir ao encontro do mestre para vê-lo. E ao chegar lá, à beira da estrada, ele tentava de alguma forma ver Jesus, mas não conseguia. Por quê? Porque ele era uma pessoa de baixa estatura, ele era gordinho, ele não conseguia alcançar a vista, mesmo que de ponta de pé, como a multidão era grande, ele não conseguia observar o mestre. E ele tentou encontrar algumas estratégias para visualizar o mestre. E eu achei bastante interessante o relato trazido aqui por Maria Helena Marcon, porque fala de como Zaqueu tentou enxergar o mestre nessa passagem de Jesus por Jericó. E porque a gente consegue perceber características psicológicas que nesse texto de Maria Helena Marcon, que são bastante interessantes, que reforçam o quanto aquele momento de encontro foi relevante para a existência daquela criatura, de Zaqueu. E aqui fala o seguinte, permitam-me a leitura. De pequena estatura, gordo, com o ventre arredondado, as maçãs do rosto muito largas, pernas curtas, por mais se pusesse na ponta dos pés, não conseguia ver coisa alguma. Aí percebam só o que é que ele faz. A um homem que passava com um jumento, ofereceu moedas para lhe comprar o animal. Foi olhado com desdém. Então ele tenta comprar o jumento para que ele possa o quê? Subir no jumento e ver o mestre. Mas não conseguiu, ele foi olhado com desdém. Ele não era bem visto naquela sociedade. A outro, muito alto e encorpado, outra pessoa que por lá passava, perguntou se poderia erguê-lo e disse que o bem pagaria, que o pagaria muito bem. O israelita lhe respondeu que jamais serviria de alimária, ou seja, de burro de carga, a um publicano. Então, segunda tentativa frustrada. Zaqueu tenta encontrar uma estratégia para ficar um pouco mais alto e ver o mestre, mas não consegue. O homem o olha com desdém, o primeiro, e o segundo diz que não vai servir de burro de carga, porque ele queria pagar um valor à pessoa, que era ao homem que era alto, que poderia levantá-lo, erguê-lo. Mas o homem não quis. E Zaqueu, no meio da multidão, foi sendo empurrado, pisado. Vejam só que humilhação. Um homem rico, de posses, que tinha uma posição importante na administração de recursos da cidade e estava ali naquela condição, sendo empurrado, sendo olhado com desdém, sendo ignorado e humilhado. Depois de algum tempo, conseguiu sair para a beira da estrada. Foi daí que viu um sicômoro. O sicômoro é uma espécie de figueira. E eu verifiquei uma descrição bastante interessante no Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias, que diz o seguinte, definindo o sicômoro. É uma árvore da espécie da figueira, com frutos semelhantes, mas com folhas parecidas com as da amoreira. Da amora, né? A amoreira. Esta árvore se alastra ocupando uma área de 18 a 24 metros de diâmetro. Nossa, é imensa, né? De 18
a 24 metros de diâmetro. Era cultivada às margens da estrada. Então, foi através do sicômoro que Zaqueu encontrou uma alternativa maravilhosa para ver o mestre. Imaginem só, uma árvore que tem um diâmetro de 18 a 24 metros, que são troncos grossos, inclusive, e dessa forma Zaqueu conseguia ficar firme em cima dele, em cima dos seus galhos, né, para evitar, inclusive, que ele viesse a cair. Então, vejam que descrição interessante, não é? O sicômoro. Ele usou do sicômoro para enxergar o mestre. Então, as raízes saltavam grossas e rugosas à flor da terra. Ele subiu e um largo sorriso iluminou o rosto. Mais um elemento que nos traz uma característica psicológica de Zaqueu. Ele ficou feliz, ele sorriu ao ver o mestre. Então isso demonstra a satisfação do encontro, mesmo que a princípio ele não soubesse que teria a oportunidade de ser visto pelo mestre. Ele estava vendo o mestre. Então ele sorriu. Depois de tanto sofrimento, né? Tantas tentativas frustradas, tantos nãos naquele momento de sufoco, ele sorriu. Vejam só que coisa interessante. Então, eu acho fantástica essa descrição, porque eu fico imaginando a cena. Muito bem, é maravilhosa, né, a obra de Jesus. E a gente pensar nessas cenas nos torna um pouquinho mais felizes, não é mesmo? Nos faz perceber o quanto os personagens que Jesus encontrou são humanos, tão humanos quanto nós, né? Então, eu fico muito contente com isso. Ébrio de felicidade, continuando a narrativa de Maria Helena Marcon. Ébrio de felicidade, ou seja, meio como se estivesse embriagado, juntou-se aos gritos da multidão, o que o aclamava Jesus. Quando o mestre passou pela árvore, olhou para cima e, ao ver aquele homem agarrado aos galhos, como se fosse um fruto, lhe disse, imaginem só, Zaqueu, um homem de posses, ali, agarrado na árvore, com medo de sair, de cair, e mantendo firmeza ali para ver o mestre passar. Então, Jesus olha e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pernoitar em tua casa. Vejam que honra. Jesus se convida a estar na casa de Zaqueu. E como a gente hoje ainda é possível verificar isso em cidades menores, mas é possível que a gente verifique nos relatos históricos que receber alguém em sua casa, aqueles que passavam de viajando, né, como nômades, passando de cidade em cidade, era uma honra receber esses viajores em suas residências e era uma honra ser recebido, porque as pessoas deveriam cuidar, né, daqueles que chegam, cuidar, tratar, alimentar, dar dormida, dar guarida. Então isso era uma simbologia muito importante tanto para aqueles que passavam viajando, quanto aqueles que recebiam os viajantes. E Zaqueu ficou surpreso, não é? Com aquela honra, com aquele convite, com aquela situação tão ímpar, porque ele era um homem tão desprezado pela sociedade, e como pode, naquele momento tão difícil para ele, em que ele se sentia tão inferiorizado, ele ser enxergado, foi nem olhado, ele foi enxergado pelo mestre. Isso foi através de Jesus que, inclusive, outros o enxergaram. Outros, vejam a simbologia daquilo que Jesus faz naquele momento. Jesus poderia ter passado por qualquer outro lugar. Jesus poderia ter pedido guarida a qualquer outra pessoa. Por que será que Jesus pediu guarida a um publicano? Lembrem-se que os discípulos julgavam, não acreditavam na salvação dos ricos. Eles viam a riqueza como sendo algo que era ruim, que era maldição,
que não trazia bons frutos. Então, para os discípulos de Jesus naquela época, era necessário se dispor, se desfazer de toda a riqueza para seguir o Mestre. E Jesus, neste momento, faz o quê? Dá uma lição. Jesus deu alguma palavra dura, falou de forma ríspida, criticou ou julgou os seus discípulos? Não. Ele exemplificou, mostrando o quê? Que através daquela atitude dele, que é possível sim que um rico seja visto, que um rico conduza a sua existência de uma forma digna e que não precise humilhar ninguém para ser uma pessoa melhor, para contribuir com o progresso. Inclusive na obra Boa Nova, Jesus pergunta qual é a maior esmola? É aquela que a gente dá de forma instantânea e a pessoa segue, é uma moeda qualquer, mais ou menos nessas palavras? Ou é aquela que é perene, que a gente permite ao outro construir algo? Ou seja, era justamente o que Zaqueu fazia. Ele oportunizava empregos para as pessoas, para aqueles que o procuravam. Então, Jesus, quando faz essa pergunta aos discípulos, é justamente para comparar. É só atear, é só jogar uma moeda e pronto? E aí eu estou ajudando aquele menos abastado? Ou não seria melhor eu dar um sustento, uma coisa que seja duradoura, dando condições de que aquela pessoa consiga ter uma vida digna? É isso que fazem o quê? Os empresários, pessoas que constituem empresas, que constituem microempresas, que oportunizam empregos para o outro. Então, não é por ser rico que alguém deve ser julgado, dito como uma pessoa ruim. A riqueza não é maldição. A riqueza é bênção, contanto que seja bem utilizada. Então, Jesus dá esse exemplo, porque é como a gente diz, né? O exemplo arrasta, né? O exemplo nos traz uma condição de que é inegável. Jesus está mostrando que aquilo que era pensado acerca dos ricos não está correto. Não precisa mais ele explicar. Ele está mostrando que aquele pensamento era equivocado. E com certeza os discípulos naquele momento ficaram chocados. E Zaqueu, continuando a narrativa aqui, Zaqueu desceu presto, ou seja, rápido, da figueira, correu para casa dizendo para si mesmo, não sou digno, não sou digno. Ou seja, ele se coloca numa condição humilde, ele reconhece a sua condição de que ele não, a princípio ele não era merecedor daquilo, ele não se sente merecedor de ter Jesus na sua casa. E ele reconhece para ele mesmo isso. Percebam mais uma questão psicológica, mais um elemento psicológico desse personagem, né, de Zaqueu. E mentalmente, ou seja, por reflexão, ele reflete acerca daquela situação, ele mentalmente revê os negócios. Ou seja, um momento de autoconhecimento. Vejam só que momento rico. Jesus permitiu àquele homem rever suas atitudes, pensar, mesmo que por um momento curto, mas que foi transformador na vida dele. Então, mentalmente, revê os negócios e se pergunta, terá lesado alguém? Terá recebido a mais? Talvez tenha comprado terras a preço irrisório e as vendido com lucro excessivo. Sente-se atormentar. Vejam, as ideias que vêm à mente de Zaqueu naquele momento o atormentam, porque ele não se perdoa naquele momento por imaginar a possibilidade de ter agido com injustiça, embora antes de encontrar o mestre ele achasse que estava tudo bem, ele nunca tinha feito nada injusto, ele buscava sempre fazer o que era justo. Mas o simples fato de encontrar Jesus o fez repensar, o fez fazer essa retrospectiva e tentar entender o que foi aquilo que ele fez. Isso é o que Jesus faz, não é, minha gente? Jesus tem essa capacidade. Imaginem só, nós encontrando Jesus face a face. Você, como seria um encontro seu com Jesus? Eu não consigo nem imaginar como seria um encontro meu com Jesus, mas deve ser algo
indescritível. Então, Zaqueu vivenciou isso e naquele momento ele teve esse turbilhão de ideias, refletiu sobre isso. E a mulher dele começa a preparar com os servos as iguarias, perfuma a casa, chama os filhos, prepara o leito com os panos finos, importados de Sidom, né? Toda uma festa super abastada, cheia de recursos. Nada é suficientemente bom para receber o rabi. Então, tudo que Zaqueu pensava, ele pensava ainda não é suficiente. Jesus merece mais. E é interessante esse destaque porque na própria história, um pouquinho antes, o relato dessa narrativa, né, que Maria Helena Marcon traz, diz que Zaqueu fazia festas na sua casa. E essas festas eram sempre muito suntuosas, com tudo de melhor, bebidas, comidas, tecidos, decorações, música da melhor qualidade, mas os convidados sempre eram os mesmos. Eram aqueles que trabalhavam para ele, eram pessoas da família, os mais chegados. Não havia ninguém da sociedade de Jericó que participasse das suas festas. Então ele era realmente uma pessoa que vivia reclusa na sua casa. Sua família não era incluída na sociedade de Jericó. Ele vivia uma vivência restrita àqueles poucos que conviviam com ele, os familiares. Sequer os escribas participavam, né, das suas festas. Então, ele inclusive tem situações, na própria história trazida por ela, ele quando dava esmolas, os pobres que pediam esmolas, quando recebiam moedas dele, recusavam, exceto quando eram estrangeiros, ou seja, aqueles que não eram de Israel, eles aceitavam as moedas porque não se sentiam, não o viam como um traidor. Mas aqueles que eram pobres e que eram mendigos de lá, eles não aceitavam sequer as moedas dadas por Zaqueu, por entender que ele era uma pessoa indigna, por entender que tudo aquilo que saía dele era impuro, porque os judeus também tinham essa questão religiosa muito forte. Então, gente, percebam só como era difícil a rotina deste homem, apesar de toda a riqueza que ele detinha. E continuando aqui, ele perguntava, o que fazer para ser digno? Isso ele perguntava-se em consciência, né? O que fazer para ser digno? Recorda que a conta deste gesto poderá recrudescer o ódio dos fariseus contra Jesus. Então, aquele comportamento dele poderia fazer com que fortalecesse e voltasse a ter sentimentos negativos dos fariseus, aqueles que eram os mais bem vistos, mais queridos pela população de Israel, por aqueles que lá estavam. Então, Zaqueu se preocupava com isso. Sai à rua, o Zaqueu. Jesus caminha devagar, com a multidão à sua volta, como se fosse um murmúrio de maré, né? Zum, 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 aquele barulho, né? E Jesus seguindo. Emocionado pela visita do amigo de Jesus, né? Ele chama na narrativa consta como amigo, Jesus violenta a própria timidez. Zaqueu violenta a própria timidez, porque ele começa a conversar com o mestre. Com um discurso nervoso, fala alto o suficiente para ser ouvido, não somente pelo amigo, por Jesus, mas inclusive pela massa popular. Mas entendam, isso que Zaqueu fez, concordam que foi proposital? Quando ele se pergunta assim, o que fazer para ser digno? E ele, ao se preocupar com a repercussão disso, da visita de Jesus à casa de Zaqueu, junto aos fariseus, quando ele se preocupa com isso, é porque ele quer, nesta fala, agora, quando ele fala em tom mais alto, para que muitos ouçam, ele quer que as pessoas escutem o que ele está falando, porque ele pensou no que ele vai falar. E ele pode, através destes termos, receber a aceitação daquele povo. E as pessoas vão, portanto,
passar essas informações que podem vir a chegar aos fariseus, que poderiam inclusive estar ali, alguns deles. E ele continua: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Entra na minha casa. Então ele se retrata, ele percebe o erro cometido e traz uma conduta que inclusive era uma conduta da lei romana. Essa restituição em quadruplicado, a restituição quadruplicada, era uma penalidade da lei romana. E em alguns casos também do Código de Israel. Então, nesse momento, Zaqueu foi um acusador e um juiz de si próprio. Aqui na narrativa, inclusive, fala disso. Ele compreende que ele poderia ter cometido algo errado, mas ele está se reparando. E Jesus sorriu, imaginem a cena. Jesus sorriu, um sorriso leve e bom, como um sopro de amor. Maravilha isso. E disse: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que lindo! Então Jesus reconhece Zaqueu como alguém que é digno sim do perdão, alguém que pode sim ter nova conduta, alguém que é tão filho de Deus quanto qualquer outro. Então, esse reconhecimento de Zaqueu por Jesus, a partir daquele momento, fez com que a sociedade de Jericó visse Zaqueu de uma outra forma. Porque se hoje a gente sabe que é possível, né, através do boca a boca, né, que a gente diz, conhecer a conduta de alguém, naquela época a tradição oral era muito comum. Era de praxe. Então aquele homem foi reconhecido pelo mestre, por aquele que era admirado por multidões. Depois adentrou o lar do publicano, Jesus, servindo-se da noite para ensinar. Então houve um momento de ensinamento para variar, né? Ele já vinha trazendo seus ensinamentos e aquele momento foi a noite ainda foi um momento de ensino. Ele narrou a inconfundível, e aqui no finalzinho da narrativa de Maria Helena, deixa reforçando a ideia da parábola das 10 minas, que a gente também conhece como a parábola dos talentos. Então Jesus utilizou daquele momento na casa de Zaqueu para trazer esse ensinamento. Vejam só que maravilha. Aquela casa foi abençoada por Jesus, foi aceita. E a partir daquele momento, nova criatura aquele homem passou a ser, não porque houve uma transformação mágica, não, mas porque ele se reconheceu como um indivíduo que tinha falhas, porque ele também percebeu que Jesus poderia auxiliá-lo naquele processo. E o que é interessante aqui, no finalzinho da narrativa, vejam só que coisa maravilhosa. E porque a gente precisa trazer dessas lições para a nossa vida, não é, gente? Quando a gente aprende aquilo que acontece com um personagem que encontrou Jesus, um personagem bíblico, alguém que vivenciou algo com Jesus, a gente precisa trazer isso para a nossa vivência. E vejam só aqui no final. Narram tradições evangélicas que, anos mais tarde, Simão Pedro, que era um dos discípulos de Jesus e que julgava os ricos abastados, né, convidou o antigo publicano, ou seja, Zaqueu, o antigo publicano, que neste momento, né, nessa parte da história, não está nessa condição, a dirigir florescente comunidade cristã nas terras de Cesárea, ou de Cesareia. Então, vejam, Simão Pedro reconheceu Zaqueu como alguém digno de administrar comunidade cristã,
em uma cidade. Vejam só que maravilha. O reconhecimento dos discípulos, compreendendo que é possível sim que a criatura abastada, bem administrando seus recursos, faça a administração dos seus recursos em prol dos outros, mesmo que não se desfaça dos seus bens. Então, Simão Pedro convida Zaqueu nesta labuta. E Zaqueu, vejam que descrição interessante. E Zaqueu, rico de amor e humildade, foi servir a Jesus, servindo aos homens. E assim termina a narrativa do coletor de impostos, dizendo que Zaqueu, rico de amor e humildade, foi servir a Jesus. De que forma? Servindo aos homens. Eu fui buscar a definição da palavra humildade, porque às vezes nós confundimos a expressão humilde. Fulano é humilde, como alguém que não detém posses. E eu trouxe essa explicação aqui para o finalzinho dessa nossa conversa, para que a gente possa compreender essa fala, né, que está aqui na narrativa. O que é humilde? É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Então, Zaqueu, ele era uma pessoa rica de amor, né, cheia de amor, principalmente após aquele encontro com o mestre, e humilde, portanto, uma pessoa que reconhecia as suas limitações, tinha consciência das suas limitações. Então, esse encontro de Zaqueu com Jesus nos faz mostrar o quê? Nos faz mostrar que todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, todos temos o direito de sermos aceitos uns pelos outros. Não estamos e não é mais possível julgar o outro pelas aparências. É preciso encontrar no outro o que há de melhor nele. O que foi que Jesus fez com Zaqueu? Jesus foi atrás do que há de melhor em Zaqueu. O fato dele ser rico, abastado, coletor de impostos, não era o que havia de melhor nele. Ele usou os seus recursos em prol do outro, mas havia coisas ainda muito melhores no interior daquele indivíduo, daquele espírito. Então Jesus mostra para todos aqueles que com ele estavam que Zaqueu era uma pessoa boa. E ele chama, né, o bom servo. Inclusive na narrativa de Humberto de Campos, ele é chamado assim, o servo bom. E lá em Lucas também, capítulo 19. Então Zaqueu, apesar de todas as suas dificuldades, de todas as suas limitações, ele foi visto por Jesus como servo bom. Então, se Jesus o viu desta forma, quem somos nós? Quem eram os discípulos? Quem eram os fariseus para ver Zaqueu daquela forma? Jesus sabia das qualidades, das potencialidades de Zaqueu. Então, que possamos aprender com Jesus a reconhecer no outro as suas qualidades, a ver no outro o que há de melhor, a perceber que as aparências não são suficientes para definir o indivíduo, para saber que aquilo que está à nossa vista apenas, pode ser apenas uma máscara, que pode ser em pouco tempo destruído. E além disso, né, nós podemos aprender muito mais com esta passagem. Eu coloquei aqui para a gente concluir a nossa fala algumas perspectivas, né? Eu não vou esgotar todas elas, mas eu gostaria de dizer que essa história de Zaqueu ela pode ser analisada por várias perspectivas. A gente pode olhar através da perspectiva de Zaqueu, um homem rico, detentor de muitas posses, porém humilhado, se sentia inferiorizado, mas foi exaltado por Jesus. Nós podemos observar essa história pela perspectiva de Jesus, né? Aquele que prega o amor e a igualdade, garantindo e firmando a ideia de que somos todos irmãos, portanto, devemos sim reconhecer no outro
a igualdade, né? A irmandade e não julgar, inclusive porque somos todos falhos. Podemos ver essa história pela perspectiva dos discípulos, em que eles diziam que a riqueza era condenável. Imaginem só quantas lições aqueles discípulos não tiveram naquele encontro, passando por Jericó. Eles vinham criticando há tanto tempo os ricos, e ali Jesus, sem dar uma palavra, só pela condução daquela história com Zaqueu, trouxe uma lição maravilhosa para eles. Inclusive Simão Pedro tomou aquela atitude, né, de convidá-lo a administrar uma comunidade cristã. Ainda podemos ver a história de Zaqueu pela perspectiva da sociedade de Jericó, né, pelos fariseus, aqueles que lá estavam habitando e o criticavam, né, e o julgavam e o excluía da sociedade por ser um coletor de impostos, por ser um publicano. Podemos também olhar essa história pela perspectiva da família de Zaqueu. Quem eram aquelas pessoas que estavam naquele grupo familiar? Que vivências eles tiveram? Por que sofreram? E que aprendizado tiveram após encontrar o Mestre Jesus? Então, eles foram vítimas de julgamentos, mas na sequência aprenderam também com o Mestre a lição de amor. Ainda podemos falar dessa história pela perspectiva dos servos de Zaqueu. Quem eram eles? Como eles viam Zaqueu? Zaqueu dizia que nunca deixou de servir àqueles que chegaram até ele, famintos, necessitados de alimento e de trabalho. Como viam esses servos? Como os servos viam o personagem de Zaqueu? Entendem como é rica essa história? Todas as histórias, todas as narrativas, todas as passagens de Jesus aqui, quando aqui estava, são riquíssimas, são belíssimas. Eu queria deixar algumas reflexões para que nós possamos tentar responder, mas não de forma conclusiva, mas sim de forma a tentarmos compreender na nossa rotina como é que nós estamos na nossa conduta cristã. Então, uma das perguntas que eu coloquei aqui: estamos prontos para receber Jesus na nossa casa? E se o Mestre quiser ir hoje, agora, aí na tua casa? Tu estás pronto para recebê-lo? Ou pronta? Será que eu estou pronta para receber Jesus aqui na minha casa? E a gente pode, inclusive, trazer a perspectiva psicológica, mental, não só física. Será que estamos prontos para receber Jesus aqui internamente? No nosso coração? Na nossa mente? Será? Se Jesus aparecer agora, qual vai ser a minha resposta para ele? Vem, Jesus, eu te aceito, vem, eu estou pronta. Ou não, não, mestre, por enquanto não. Aguarda um pouco. Então, fica essa reflexão. Estamos prontos para receber Jesus na nossa casa? Que tipo de servidores temos sido? Será que temos buscado servir realmente? Ou temos feito aquilo só pro forma? Aquilo que achamos que é a nossa obrigação? Como temos sido servidores? Temos servido de fato? Ou temos fingido que servimos? Fica a pergunta. O que temos feito com os recursos que nos são concedidos? Mesmo que não sejamos ricos, o pouco recurso que temos, estamos fazendo o que com ele? Será que estamos ajudando o próximo? Será que estamos administrando bem? Será que estamos guardando apenas para um momento oportuno, não sabemos quando? O que temos feito dos nossos recursos materiais? Será que conseguimos administrar bem isto? Como Zaqueu? Ou estamos ainda patinando e não sabemos como administrar? Temos julgado a conduta alheia ou temos buscado enxergar suas qualidades? Será que a gente aponta
o problema do outro, ou a gente tem buscado entender e olhar as qualidades do outro. Quando nós abrimos os olhos e percebemos as qualidades do outro, nós descortinamos uma série de problemas. Nós tiramos o véu da discórdia, do desentendimento, da violência, do desamor, do rancor. Que possamos fazer esse exercício, ao invés de catar, prescrutar os problemas e os defeitos alheios, que possamos tentar encontrar uma qualidade, nem que seja uma só, naquele que está conosco. Seja ele qual for, um irmão, um esposo, a esposa, colega de trabalho, enfim, que possamos tentar encontrar as qualidades e não os defeitos. Fazer como Jesus fez com Zaqueu, não é mesmo? Zaqueu tinha muitas qualidades, mas ninguém via. Jesus sabia de todas elas e fez, inclusive, que essas qualidades fossem vistas pelos outros. E por fim, de fato, por fim, não importa quais são as dificuldades que temos vivenciado, nós não estamos sozinhos, muito menos abandonados. Percebam só a condição de Zaqueu. Zaqueu pensava que estava só, que estava humilhado, excluído. E Jesus, de forma incrível, surpreendente, resgatou Zaqueu e mostrou o valor que Zaqueu tinha. Então, independente do problema que você vivencie, independente das dificuldades que você passe, independente de todos os seus defeitos, saiba que Jesus observa as suas qualidades, que Jesus está contigo. Saiba que Jesus nunca te abandona, que naqueles momentos mais difíceis, Ele te carrega no braço. E quando você vê ali as pegadas ao chão, como tem aquela história conhecida, não é você que está pisando, é Jesus que te carrega. Então que você possa diariamente entender que por mais difícil que seja o momento vivenciado, você nunca está sozinho. Então, a solidão, inclusive, que a gente pensa que é solidão, é a oportunidade ímpar de rogarmos aos bons espíritos para nos auxiliarmos, porque Jesus manda sim este auxílio. Então não esqueça disso, faça feito Zaqueu, busque recursos para ir atrás de Jesus, para olhar Jesus, para enxergar o Mestre, para tentar ter luz no teu caminho. Zaqueu tentou uma vez e foi olhado com desdém. Tentou a segunda vez e foi negado. Não foi dado auxílio a ele. Tentou a terceira vez, conseguiu subir no sicômoro e conseguiu enxergar o Mestre. E foi aí que ele foi visto pelo Mestre e observado por todos e reconhecido como um homem bom, como um servo bom. Então, meus amados, meus queridos, que possamos ser como Zaqueu, sermos servos bons, aqueles que estão prontos para servir, que possamos, em algum momento, buscar a humildade, a simplicidade, o amor, independente de recursos, independente de questões materiais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e espero ter ajudado a compreender um pouquinho desse encontro de Jesus com Zaqueu e um pouco do personagem Zaqueu diante da sua complexidade psicológica e da sua beleza também. E assim, gratos por este momento e por esta companhia, eu vou fazer a prece de encerramento e grata mais uma vez pelo convite. Muita paz a todos. Mestre Jesus, gratidão. Gratidão é a palavra. Gratidão pelo amparo concedido ao longo desta hora. Gratidão por sermos instrumentos teus, mas por também sermos amparados por ti, Jesus. Que possamos, Mestre amado, seguir adiante com os teus ensinamentos e que possamos pôr em prática o amor, a paz,
a humildade e a resignação. E que em algum momento possamos conseguir ser como Zaqueu, reconhecer nossas dificuldades, mas tentar sim ultrapassar cada uma delas, reconhecendo também que somos filhos de Deus, que podemos sim ser instrumentos teus. Fica conosco, Mestre, no dia de hoje, amanhã e todos os dias da nossa existência. Que assim seja.